A graça e a paz, meu irmão e minha irmã, da parte de Deus, o nosso Criador, que tem zelado por nós, da parte de Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz para que nós tivéssemos vida plena, e da parte do Espírito Santo, que tem nos consolado e nos orientado, mesmo nessa época estranha na qual nós estamos vivendo. Nesse momento, conduzidos pelas nossas irmãs Roseli e Geisa Alexandrelli, nós cantaremos o hino Grata Memória, cuja verdade, presente por trás de sua melodia, fala de um Deus cuidador, amoroso e protetor. Louvemos ao nosso Deus. Nesse instante, conduzidos pela vida do nosso irmão Wagner Silva, aspirante ao Ministério da Palavra e Sacramento, nós seremos convidados a um tempo de gratidão ao nosso Deus. Olá, irmãos, graça e a paz, que o Espírito Santo de Deus esteja inundando o coração de cada um de nós nesse momento e que mesmo à distância venhamos poder compartilhar dessa palavra como Igreja de Cristo e que possamos assim sermos inundados pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: "Daem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." Eu particularmente gosto muito desse texto porque nos ensina a agradecer a Deus em todos os momentos da vida. Independente se são momentos bons, de felicidade, de alegria, de conquistas, ou se são momentos difíceis, de dores, de percas. A palavra do Senhor é muito clara. Devemos agradecer a Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias, pois Deus, em todos os instantes, estará conosco e jamais nos abandonará. Estamos passando por um momento difícil, é verdade, com essa questão de pandemia, onde milhares de centenas de pessoas no mundo estão passando por grandes dificuldades, estão perdendo entes queridos, mas Deus, Ele é misericordioso para conosco e tem nos abençoado. Deus, Ele tem nos cuidado, Deus, Ele tem nos privado de algumas coisas, de alguns problemas. E lembre-se, por mais que estejamos passando por dificuldades e problemas, existem pessoas com problemas muito maiores que o nosso. Portanto, que sempre tenhamos o coração grato a Jesus
por tudo que Ele tem feito por nós. Feche os seus olhos, ore ao Senhor e agradeça a Deus por tudo que Ele te proporcionou durante a semana, por seus familiares, pela provisão e por tudo aquilo que Ele tem te dado. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Deus amado, Deus querido, te pedimos perdão se por algum momento nós murmuramos contra o Senhor, Deus, ou questionamos a sua existência, a sua presença por dificuldades que tivéssemos ou estamos atravessando. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para nós de uma forma muito especial, que o Senhor nos ensine a te louvar e te agradecer em todas as circunstâncias, ó Deus. Que sempre venhamos ter um coração grato a Ti, Deus, em nome santo de Jesus, Pai. E que da mesma forma que o Senhor tem nos abençoado, venhamos também ser instrumentos de bênçãos na vida de outras pessoas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, igreja. Nesse instante, através da vida do licenciando Fabiano e da sua filha Lívia, nós teremos um tempo de celebração e de oração pela vida dos aniversariantes da nossa igreja. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs! Graça e paz! Hoje nós estamos em casa mesmo. Nós queremos também lembrar e orar pelos aniversariantes desta semana. Né, Lívia? É. E a Lívia quer ler aqui a primeira aniversariante dessa semana. Quem que é, Lívia? Maria Aparecida Seródio, 13 de outubro. Isso, a nossa irmã Maria Aparecida Seródio, dia 13 de outubro. E no dia 15 de outubro, nós temos a Ana Carolina Zaquir Pereira. No dia 18 de outubro, Luciano Zaganini de Oliveira. E no dia 15 de outubro também, o Marcão, o cabeleireiro. Essa semana poucas pessoas, né? Mas só que nós queremos, da mesma forma, com muito carinho, orar e abençoar a vida desses irmãos. Vamos orar, Lívia? Vamos. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, pela vida desses irmãos e irmãs que o Senhor tem sustentado. Obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que eles tivessem mais um ano de vida. Que eles possam, Senhor Jesus, gozar de bastante saúde, alegria e paz na Tua presença. Nós louvamos o Teu santo nome pela vida desses irmãos e que o Senhor possa continuar abençoando cada um deles. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Tchau. Neste domingo, a nossa irmã Lilian Alexandrelli nos apresentará o hino Mãos ao Trabalho. E nós cantaremos o presente hino com espírito de contrição diante de Deus e, por oportuno, confessaremos os nossos pecados diante dele. Após o hino, seremos desafiados a confrontar as nossas vidas diante da palavra de Deus em oração. Estejamos atentos. O hino de hoje chama-se Mãos ao Trabalho. Ele foi composto em forma de poema por Anne Louise Walker Coghill há mais de 150 anos atrás, mas ele continua atual. E depois o reverendo metodista Alfredo Henrique da Silva, lá na cidade do Porto, no final do século XIX, adaptou, traduziu este poema, formando então este hino, para que fosse usado também na Associação Cristã de Moços. Eles cantavam muito este hino, porque ele conclama os jovens, os homens, incluindo aqui as mulheres, enfim, todos. E a nossa igreja, ela também tem este perfil de estar envolvendo todos a proclamar o Evangelho. Temos visto isso nos nossos cultos, a participação de todos os departamentos da igreja. E a sua autora baseou este hino no texto de João 9,4, que diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, que nós possamos continuar proclamando a palavra do Senhor,
através da nossa vida e através também do nosso louvor, dos nossos hinos tão bonitos e tão atuais. Na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, ela nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós cremos num Deus que perdoa, nós cremos num Deus de justiça, mas que tem poder para poder nos purificar, nos lavar de todo o mal. Por isso nós somos convidados a um tempo de arrependimento. Isso é humildade, reconhecer que somos pecadores e colocar diante de Deus aquilo que tem desagradado o coração do nosso Pai. Então nós vamos orar ao Senhor, pedir que Deus possa nos lavar e nos purificar de todo o mal. Vamos orar. Pai, louvado seja o Teu santo nome. Nós reconhecemos que somos pecadores e dependentes do Senhor. Por isso nós nos achegamos a Ti e pedimos que o Senhor possa nos lavar e nos purificar de todo o mal. Pai, derrama sobre a Tua igreja todo o poder, para que possa, Senhor Jesus, ser lavada com o sangue precioso do Teu Filho amado. Nós confiamos no Senhor e Te agradecemos, porque o Senhor tem nos amado. Muito obrigado, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Há dois importantes recados nessa noite. Os irmãos observaram no boletim dominical, cujo link está aqui ao lado, que há uma convocação para uma reunião extraordinária para a eleição de novos oficiais. Há alguns mandatos no presbiterato e no diaconato, que no final de outubro estão vencendo. E mesmo diante dessa pandemia, a Secretaria-Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, através do ofício 269 de 2020, autorizou que realizássemos essa assembleia de forma diferente. Nesse sentido, o Conselho da Igreja, reunido no dia 16 de outubro, última sexta-feira, em conformidade com o artigo 13 da Constituição da nossa Igreja e respaldado pelo ofício 269 de 2020 da Secretaria-Geral da IPI do Brasil, decidiu convocar todos os seus membros professos em plena comunhão para a Assembleia Extraordinária para a eleição de novos oficiais, onde serão disponibilizadas 4 vagas para o presbiterato e 9 vagas para o diaconato. A Assembleia ela será realizada no dia 8 de novembro de 2020, no período da manhã e tarde, das 9 horas até as 17 horas. Cabe esclarecer que serão eleitos em primeiro turno aqueles que forem mais votados, desde que seus votos correspondam
a mais da metade dos votos dos membros presentes à reunião, ou seja, 50% mais um. Haverá duas formas de votação. Presencial, no dia 8/11, um domingo no escritório da igreja, que permanecerá aberto das 9 às 17, com revezamento entre seus membros. E para os idosos ou aqueles que não podem comparecer presencialmente por conta da pandemia, um grupo de oficiais da igreja, dividido por setores e com os devidos cuidados, irá até a casa dessas pessoas para que possam exercer o seu direito a voto. Caso seja necessário um segundo turno, a segunda Assembleia Extraordinária ficará previamente marcada para o dia 22 de novembro de 2020, um domingo, no escritório da igreja, que também permanecerá aberto das 9 às 17, com revezamento entre seus membros. Quanto aos idosos demais que não puderem comparecer, procederemos da mesma forma da primeira Assembleia. Quem poderá concorrer ao presbiterato ou diaconato nesta Assembleia? Os membros professos em plena comunhão, desde que tenham no mínimo 5 anos de vivência eclesiástica como membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, dos quais 2 na igreja local, e cumpram os requisitos presentes nos artigos 59 e 60 para o presbiterato e 64 e parágrafo único para o diaconato. Vale lembrar que esses artigos estão digitados no boletim 43 desse domingo, 18 de outubro de 2020. O segundo recado, ele diz respeito ao culto desta quarta-feira. Embora ainda não possamos nos reunir presencialmente, o culto será ao vivo, pois pretendemos testar o equipamento que adquirimos para a transmissão dos próximos cultos. Sendo assim, nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, a partir das 19h30, ou seja, 7h30 da noite, você poderá fazer o seu pedido de oração ao vivo e interagir conosco através da página da nossa igreja no Facebook ou através do link que disponibilizaremos para acesso ao YouTube. Oremos para que seja uma bênção na vida daqueles que puderem participar conosco desse tempo de estudo da palavra e oração perseverante. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas, da nossa família e dos dons que Ele mesmo nos tem concedido. Louvamos ao Senhor com júbilo, pois Ele merece. Seu amor derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor,
conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará
assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, secam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, secam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Diante dele a terra, dobra os joelhos, secam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, secam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pai querido, muito obrigado por mais uma oportunidade que estamos tendo de estar aqui para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Estamos aqui para nos derramar diante de Ti, na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa estar derramando chuvas de bênção sobre a vida de cada um que está nos assistindo nesse momento, Pai. E que o nosso louvor esteja chegando até aí, Senhor, nos altos céus, com a maior clareza, com a maior maravilha que o Senhor merece receber, Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe nesse momento o pastor que irá ministrar a palavra, que o Senhor possa estar abençoando, dando clareza para que ele possa falar, para que a gente possa ouvir, que o Espírito Santo esteja aqui, abrindo os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir o querer do Senhor nas nossas vidas, Pai. E nós só temos a agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem desta noite, irmãos, é palavras que curam. E o texto base encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, do verso 1 até o verso de número 7. E a palavra do Senhor começa dizendo: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha,
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. A Igreja de Cristo, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, é chamada a florescer, mas principalmente frutificar. E quando falo de frutificar, estou me referindo ao fruto do Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, elenca quais são os sabores desse fruto, quando diz, lá em Gálatas 5, 22 a 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Desde quarta-feira, nós temos trabalhado o subtema, o poder da palavra de Deus. E neste domingo, nós trabalharemos o tema curados pela palavra. Como igreja, nós somos desafiados a não apenas falar, mas acima de tudo, agir em conformidade com a nossa fé. Em Gálatas 5:25, Paulo chega a afirmar o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas por que devemos agir assim, uma vez que o nosso destino é o céu? Por dois grandes motivos. Primeiro, porque nós não estamos ainda no céu. Segundo, porque Deus nos chamou para fazer diferença onde estivermos. Aqui entra a igreja como uma comunidade terapêutica, útil aos propósitos de Deus, dentre os quais podemos destacar a necessidade de promover cura. Não apenas cura física, mas espiritual, emocional, relacional e as que surgirem. Uma dessas maneiras é através da palavra proferida, mas também da palavra vivida em nosso dia a dia. E nesse domingo, dia 18 de outubro, comemora-se o Dia do Médico. Quantos médicos já passaram pelas nossas vidas? Em nosso nascimento, desenvolvimento ou cuidado com a nossa saúde. Os médicos têm sido instrumentos nas mãos de Deus para fazer grande diferença. E nesse momento, fica aqui registrado a nossa gratidão a Deus por suas vidas. Voltemos ao nosso texto, objeto da nossa prédica dessa noite, Isaías 53, de 1 a 7. Que lições a palavra de Deus tem a nos ensinar? A primeira lição é a seguinte advertência: cuidado com a sua visão e fala. Isaías 53, dos versos 2 e 3, nos diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Nós vivemos em um mundo onde a aparência é melhor vista do que o próprio bem-estar do indivíduo. Quantos homens e mulheres, na tentativa de moldarem seus corpos, segundo o padrão desse mundo, acabam se mutilando, sendo enganados por profissionais da área médica e, em alguns casos, infelizmente, indo a óbito, no desejo de aparentar vida. Os valores que dominam a cultura humana estão longe dos valores estabelecidos por Deus. O que parece belo e majestoso à maioria dos seres humanos não tem atrativos para Deus. E nesse sentido, nós podemos afirmar sem medo de errar que a verdadeira beleza de Jesus era a sua disposição para sofrer. A verdadeira majestade estava em sua humildade. Será que nós estamos dispostos a partir desses dois importantes princípios, ou seja, de estar disposto a sofrer para o bem de outra pessoa, de manter uma vida humilde, permitindo que os nossos corações se voltem constantemente para Deus? Será que nós estamos dispostos a fazer-nos belos diante de Deus a partir dessas duas atitudes, disposição em sofrer e humildade de enxergar além de nós mesmos? Em seu livro Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, a psicanalista Ilma Lucy Gomes Cunha afirma que a dor faz parte da história humana e, em certo sentido, há na dor a possibilidade do doente sentir-se vivo. Se não buscarmos forças em Deus e agirmos com cautela, sabedoria e humildade,
corremos o risco de repetir os erros do passado, sejam eles cometidos por nós mesmos ou por algum ente querido. A psicanalista conta a história de uma mãe que morreu quando estava amamentando o seu segundo filho, ou seja, o irmão mais novo dessa jovem. E antes de casar, aquela moça, ela havia dito que morreria da mesma forma que sua mãe. E no ano quando completaria a mesma idade que sua mãe, mas sem filhos, veio a falecer. Diante de exemplos como esse, nós nos perguntamos: quantas vozes e quantos gritos ecoam em silêncio do mais fundo de nossa alma? Um dos sentidos mais rápidos do ser humano e pior organizado é a fala. O indivíduo mal reflete sobre o assunto e logo fala, proferindo uma sentença algumas vezes irreparável. Aquilo que vemos nem sempre condiz com a realidade. Por isso é preciso cautela no que nós valorizamos ou desprezamos. A segunda lição que esse texto nos transmite é uma constatação. Diante do sofrimento, Deus age. Isaías 53, versos 4 e 5, a palavra do Senhor nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A profecia contida no texto do profeta Isaías, que estamos trabalhando nessa noite, se cumpriu fielmente na vida de Jesus de Nazaré. Os sofrimentos que passamos nesse mundo nem sempre estão ligados apenas às questões físicas, como uma dor de dente, um joelho torcido, uma dor no pescoço ou uma doença física que tira a nossa paz. Há circunstâncias e momentos que aguardaram palavras de cura, mas cujas expressões ou gestos jamais vieram até nós, jamais chegaram para que fossem refrigério para nossa alma. E as histórias de dor vão surgindo. É alguém que sempre vai criticar as nossas ações, é um irmão ou irmã discípulo de Cristo, que caminha conosco, mas que nós nunca o vimos pedir perdão, mas que infelizmente é o primeiro ou a primeira a apontar o erro do próximo. É alguém, talvez da nossa própria família, da nossa igreja, do nosso círculo de amizade, que não tolera pontos de vista diferentes. É uma pessoa bem casada, que dedica-se diligentemente na obra de Deus, mas que não tem consciência que o seu cônjuge permanece em solidão. É alguém que nutre um sentimento de amargura e ressentimento contra qualquer tipo de autoridade, mesmo dentro da igreja, mas que tem medo de conversar sobre o assunto. É um servo exemplar, que participa de 4 ministérios na igreja, mas que raramente separa um tempo para cuidar de si mesmo. É um membro do ministério de intercessão, que se refugia em uma sala da igreja ou na casa de um parente para orar, não tanto pelo desejo de se aproximar de Deus, mas pela possibilidade de fugir da realidade de dor pela qual está vivendo em seu lar. É aquela irmã fervorosa em orar pela vida e problemas de todos, mas que nunca abriu seu coração ou compartilhou a sua dor com ninguém. Todos esses exemplos, irmãos, não são baseados em situações nominais, mas poderiam ser reais. São exemplos de dor. E Deus não age em desconformidade com a dor, mas antes, diante da dor, Deus age. No livro Igreja Emocionalmente Saudável, Peter Escaseiro faz o alerta a respeito de muitos líderes que, mesmo vendo o pecado, preferem se abster a ter de apresentar a verdade bíblica para que a pessoa tome uma postura digna de filho ou filha de Deus. Mas por que o líder age dessa forma? Porque tem medo de perder um membro da igreja na qual foi colocado para liderar. Em primeiro lugar, omissão é o pior que errar tentando acertar, pois este último ao menos tentou algo, ou seja, agiu como um propósito. Quando não fazemos nada, estamos tomando a decisão de nos omitir, e isso é muito perigoso. O livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 a 10, afirma o seguinte:
Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu os envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Essa passagem demonstra que Deus não está impassível diante das dores do seu povo. Antes intervém a favor do seu povo para socorrê-lo. A verdade contida em Isaías 53, versos 4 e diante, foi transformada em um louvor. E a sua letra você vai poder ouvi-la no final desse culto. A terceira lição é uma pergunta: como agimos diante da dor? Isaías 53, versos 6 e 7 nos diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Embora tenhamos um Deus que cuida muito bem de nós, por sinal, como seres humanos que somos, estamos sujeitos a fraquezas e quedas, algumas das quais provocam intensa dor e sofrimento. Quantas vezes os nossos irmãos sofrem calado, pois não sabem onde pedir ajuda? E é nesse contexto que a igreja precisa se firmar como uma comunidade terapêutica. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 1, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Ninguém, via de regra, planeja cometer uma falta. Quando isso acontece, será que nós agimos como pessoas espirituais? Há espírito de brandura em nós? Rick Warren, em seu livro Você Não Está Aqui Por Acaso, afirma que seu relacionamento com Deus na Terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Ou seja, essa vida é apenas uma preparação. Não podemos negar que o relacionamento que temos com os nossos irmãos diz muito a respeito do nosso relacionamento com o próprio Deus. Hoje de manhã, falando com a Josiane, esposa do Sérgio, por telefone, ela me disse que há crianças que acabam esquecendo a oração do Pai Nosso. Pois bem, será que nós adultos não esquecemos aquela parte: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores? Será que a ofensa que o nosso irmão praticou e nos incomodou tanto, será que nós podemos considerá-la como sendo contra nós mesmos? Se assim o for, devemos aplicar a premissa da oração que Jesus nos ensinou, quando afirma que Deus nos perdoa assim como nós temos perdoado aquilo que nos ofende e vem da vida de nossos irmãos. Eu falo isso porque dificilmente aquilo que parte de nós mesmos, de nossas atitudes ou palavras, nos ofende. Geralmente, mesmo quando erramos, arrumamos um culpado ou uma desculpa. Mas jamais nos esqueçamos que com a mesma medida que medimos, seremos medidos. Nós já estamos caminhando para a conclusão. A Bíblia, ela traz um vínculo entre a dor e o sofrimento e o pecado do indivíduo, ou até mesmo o pecado de uma nação. Diante do erro, nós não podemos fugir da disciplina divina, mas ao lidar com disciplina, devemos nos colocar em total dependência do Espírito. Caso contrário, as nossas palavras e ações podem produzir mais doença do que cura. Sempre precisamos passar pela correção. Paulo usa a expressão grega katartizo, que significa pôr em ordem e restaurar a condição anterior. No vocabulário médico, esse termo ele referia-se ao ato de encanar um osso fraturado ou deslocado, muitas vezes sendo necessário quebrá-lo novamente para ser colocado no lugar. Aquele que corrige, ele precisa confrontar com
com espírito de brandura. A dureza, a insensibilidade e a hipocrisia não podem estar presentes no processo da confrontação. Precisamos ter a ternura de Cristo e a doçura do Espírito Santo, a fim de que a pessoa ferida pelo pecado seja curada e restaurada. A igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas um lugar de cura e restauração. Nós não somos um exército que executa os seus soldados feridos, mas uma clínica que cuida com amor daqueles que foram surpreendidos e caíram nas malhas traiçoeiras do pecado. Nós não podemos nos unir aos extremos, seja por parte daqueles que dizem que Deus não cura mais hoje, nem cair na rede enganosa daqueles que fazem promessas mentirosas de que Deus vai curar a todos indistintamente. Nós não conhecemos a soberania de Deus, mas dela nós dependemos. Que Deus nos dê vida abundante através de Cristo Jesus. Último versículo, João 10:10, Jesus nos diz: o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus assim nos abençoe. Feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós colocamos as vidas das pessoas enfermas nesse dia, Pai, que comemora o Dia dos Médicos. Nós conhecemos Jesus Cristo, o médico dos médicos. Que Ele possa curar as nossas feridas físicas, emocionais e espirituais, muitas vezes feridas da alma, situações lá do passado que chegaram até nós através de palavras malditas, mal proferidas contra nós. E nós, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos o poder do mal e nos refugiamos debaixo dos propósitos do Senhor, debaixo da sua soberana vontade para as nossas vidas. Nós colocamos, ó Pai, a vida daqueles irmãos e irmãs que nos assistem nesse tempo de culto, de louvor e de adoração ao Senhor. Se adora, Deus, nos seus corações, talvez por conta de terem passado recentemente por um momento de luto, de despedida, talvez pela perda de um emprego, pela quebra de um contrato, pela separação talvez familiar. Eu não sei o motivo, Pai, eu não sei a causa da dor, mas o Senhor os conhece bem. Que o Senhor possa promover refrigério, consolo, paz, livramento, orientação, que as portas de bênção possam ser abertas para essas famílias, para que elas possam continuar unidas, firmes nos propósitos que o Senhor tem para a vida delas. Nós entregamos a vida das gestantes da nossa igreja, nós entregamos a vida, ó Pai, dos homens e das mulheres, ó Deus, que hoje sonham em se tornar pais e mães. Que o Senhor conceda essa graça, mas que antes disso, trabalhe nos seus corações, para que eles possam desempenhar bem essa função e esse privilégio, Pai. Nós entregamos também, ó Pai, a próxima reunião extraordinária de eleição de novos oficiais, que seja um tempo de oração na vida desses homens e mulheres de valor, que poderão ser eleitos através do voto secreto, mas que nós compreendemos que o Senhor já os conhece bem. Que eles sejam bênção na Igreja de Cristo aqui em EP. Que eles sejam bênção em nossas vidas, na vida do seu povo. Usa-nos segundo a sua vontade. Levante homens e mulheres para o departamento infantil da igreja, para que eles sejam bênção, seja na função de professores ou de auxiliares. Levante novos diáconos e diaconisas. Levante, ó Pai, novos presbíteros e presbíteras. Levante líderes fortes que muitas vezes não terão um cargo, mas estarão na sua dependência e obedecerão à voz do Espírito Santo. Nos faça cada vez mais fortes, mas que essa força não nos tire a humildade necessária para continuarmos sendo filhos e filhas do Senhor. Nos abençoe nesse final de noite e abençoe a nossa semana também. Nós oramos e abençoamos o seu povo,
Em o nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a manifestação, a habitação, orientação e consolo do Espírito Santo e o senhorio de Cristo, que nos amou de fato e de verdade e levou sobre si as nossas dores para que nós tivéssemos vida plena e vida eterna. Em nome da Trindade Santa, nós oramos e abençoamos o seu povo, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E lembre-se, quarta-feira, às 19h30, o nosso culto será online. Então fique atento à plataforma do Facebook da nossa igreja e aos links que nós encaminharemos pouco antes do culto. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.